clássica campanha Blitzkrieg, rápida e decisiva. As forças jugoslavas estavam mal preparadas para encarar tal violência e foram rapidamente vencidas. Os alemães entraram na capital Belgrado em 12 de abril e a Iugoslávia se rendeu 5 dias depois. A Grécia resistiu um pouco mais, com o contingente britânico tendo de ser retirado pela Marinha Real. Na realidade, a única saída para os britânicos era o mar. O almirante Sir Andrew Cunningham conseguiu em 28 de março levar a frota italiana para a batalha fora do Cabo Matapan, enquanto eles tentavam interceptar os comboios britânicos para a Grécia. Segunda Guerra Mundial. Os britânicos afundaram 3 cruzadores e danificaram um navio de guerra. Isso manteve a frota italiana no porto nos meses seguintes. Mas em 20 de maio de 1941, os alemães lançaram um ousado ataque aéreo à ilha de Creta, no Mediterrâneo Oriental. As tropas britânicas estavam estacionadas lá desde novembro de 1940 e os homens retirados da Grécia haviam ajudado a formar a guarnição. Houve alguma luta desesperada, principalmente em torno dos campos de pouso da ilha, mas os paraquedistas alemães conseguiram tomá-los e reforços foram trazidos de avião. Os alemães agora começavam a empurrar os britânicos contra a costa sul da ilha. A retaguarda britânica era incapaz de segurar o avanço alemão por muito tempo. Apesar de eles terem resistido, ações pesadas estavam continuamente cercados. Mais uma vez a Marinha Real foi chamada para retirar os soldados. Mesmo assim, muitos foram deixados para trás. Este foi outro sucesso espetacular dos alemães, mas a perda de aeronaves de transporte significava que nunca mais tentariam outro ataque aéreo em grande escala. A perda de Creta e o fato de que a Luftwaffe estava agora unida aos italianos atacando Malta significava que os comboios britânicos não poderiam continuar passando pelo Mediterrâneo. Eles teriam que contornar o Cabo da Boa Esperança no sul da África. Na realidade, era remotamente possível passar comboios ocasionalmente para manter Malta suprida. Longe da União teve que dominar uma revolta no Iraque que ameaçava a base aérea de Rabanha. E em junho de 1941 invadiu a Síria francesa de Vichy. Isso foi provocado pelo temor que a Luftwaffe pudesse se estabelecer ali. Foram necessárias 5 semanas de luta pesada para dominar os franceses de Vichy. Durante maio e junho na Líbia, Reagan fez 2 ataques abortivos contra as defesas de Roma, a fronteira egípcia. Sua incapacidade de penetrar e levantar o cerco a Tobruk, que continuava a resistir, provocou a substituição de Reagan por Sir Claude Auchinleck. Ele passou os meses seguintes montando o que se tornaria o 8º Exército, visando uma grande ofensiva que teria lugar em novembro. Isso aconteceu a despeito do fato de que Churchill sempre o pressionava a atacar mais cedo.
submarinos ingleses como este e aviões baseados na ilha estavam efetivamente incomodando os comboios de suprimento do eixo que dirigiam-se para o norte da África. A ofensiva de Buckingham, muito esperada e chamada Cruzeiro, começou em 18 de novembro de 1941. A primeira fase foi marcada por uma longa batalha entre tanques de ambos os lados, e por uma semana o resultado esteve equilibrado, enquanto a infantaria britânica abria seu caminho em direção a Tobruk. Em certo momento, os blindados britânicos estiveram avançados. Foi quando Rommel atacou maciçamente sua retaguarda antes de ser forçado a retroceder. As forças aéreas dos dois lados também fizeram a sua parte, quando a Força Aérea Britânica no deserto estabeleceu sua superioridade no campo de batalha. Finalmente, por falta de combustível, Rommel foi forçado a retroceder. Os homens de Auchinleck entraram em contato com a guarnição de Tobruk e levantaram o cerco. As perdas de Rommel foram pesadas e ele retornou para a fronteira de Trípoli. O eixo, entretanto, negou aos britânicos o uso de Benghazi como um porto, espalhando minas, reduzindo assim suas linhas de suprimento. Mais tarde, Rommel recebeu tanques adicionais e em 21 de janeiro de 1942, apenas 2 semanas depois de ter feito sua retirada, ele atacou em Cirenaica mais uma vez. Os britânicos montaram uma nova linha de defesa a oeste de Tobruk e trabalharam duro para mantê-la. Havia agora um debate sobre a estratégia no campo do eixo. Rommel queria pressionar no canal de Suez e colocou suas forças convenientemente. Mas Albert Kesselring, seu superior como comandante em chefe no Teatro de Operações do Sul, tinha outras ideias. Ele e os italianos consideravam mais importante a captura imediata de Malta, como garantia das linhas de suprimento do eixo. Entretanto, ele permitiu que Rommel avançasse até Tobruk. Rommel atacou no final de maio de 1942, se adiantando aos britânicos, que também estavam preparando o ataque. Ele deslocou seus blindados em torno do deserto no flanco britânico e seguiu-se uma desesperada batalha entre tanques. Após 3 semanas de luta intensa, os britânicos começaram a reagir. Tobruk estava isolada novamente, mas dessa vez caiu após 3 dias. Rommel aproveitou-se de sua vantagem e o revio do 8º Exército Britânico tornou-se uma retirada. Auchinleck tornou a encarar seu adversário em Al-Alamein, a última posição defensável antes do canal de Suez. Seu flanco sul ficou na intransponível depressão de Qatar, mas ainda havia dúvidas quanto à sua capacidade de conter os alemães. Tal era a preocupação britânica que a frota do Mediterrâneo deixou Alexandria em direção ao porto libanês de Beirut. Em 1º de julho de 1942, Rommel atacou. Por algum tempo, a situação esteve equilibrada. Mas os soldados do eixo estavam cansados após 5 semanas de luta intensa e havia pouco combustível. Assim, o 8º Exército Britânico estava capacitado a conter o ataque.
Os britânicos agora tentavam passar através das defesas do eixo. Durante quase todo o mês de julho, os dois lados atacaram um ao outro como dois boxeadores exaustos, até que finalmente se retiraram para seus campos, muito cansados para continuar. Enquanto isso, Malta continuava resistindo, uma sempre crescente perda de navios britânicos no esforço constante de manter a ilha suprida. Os habitantes da ilha também estavam sofrendo com os infindáveis ataques aéreos. A ilha depois receberia a mais alta condecoração civil britânica por bravura, a Cruz de George. Preocupado com a situação, Churchill agora visitava o Egito para tratar pessoalmente de todos os assuntos. Ele decidiu que uma mudança na liderança era necessária. Auchinleck foi substituído por uma nova equipe. O general Sir Harold Alexander comandaria o teatro de operações e o general Bernard Montgomery assumiria o comando do exausto e desgastado 8º Exército. Monty, como era apelidado, logo impôs em seus homens sua personalidade positiva e dinâmica. Ele declarou que não haveria mais retiradas. Avisado pela Ultra, a equipe britânica de decodificação dos códigos alemães ultra-secretos, chamados Enigma, e que Rommel iria atacar de novo no fim de agosto, Montgomery facilmente o repeliu na batalha